Oi, oi, meus pitirescos, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Viana e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E finalmente, depois dessa primeira semana aí do Halloween, eu tirei uma folguinha aí depois de ter gravado vídeo praticamente todos os dias e postei aí, a gente teve uma semana completa de vídeos novos sobre Disney em relação ao Halloween. E agora eu tô de volta com todo vapor. E nesse vídeo, como vocês já puderam ver aí no título, é uma review do tão esperado filme da Netflix, A Caminho da Lua. Se você gosta de Disney Animações, já se inscreve aqui no meu canal, porque tem vídeos novos aqui todas as terças-feiras, ao meio-dia. Mas o assunto pertinente aqui do canal é sobre Disney. Só que alguma vez ou outra, quando alguma outra animação me interessa, ou uma série em live action, eu trago aqui como uma review, alguma coisa que eu quero comentar pra vocês. Então nesse vídeo aqui nós iremos falar de uma animação que não é da Disney, mas tem um dedinho aí da Disney e vocês já vão entender por quê. A animação nova da Netflix, A Caminho da Lua, se eu não me engano, ela vai concorrer ao Oscar ano que vem, se eu não me engano. Pode ser que eu esteja errado. Tem como diretor o Glen Keane, que é responsável pela maioria das animações dos personagens da renascença da Disney. Ele fez a animação da Fera, fez a animação da Ariel, se eu não me engano fez do Aladdin também. Mas vocês pesquisem aí depois que ele fez vários personagens, ele foi supervisor de animação de vários deles. E todos eles da renascença e alguns outros pra trás. E ele é o diretor de A Caminho da Lua, que no original ficou como Over the Moon. Esse vídeo aqui ele é uma review com spoilers, eu vou falar um pouquinho sobre a sinopse dele, aprofundar em algumas coisas que eu gostei e algumas coisas que eu não gostei também, que não são algumas, foram muito mais coisas do que eu gostei. A Caminho da Lua conta a história da Fei Fei, que é uma garotinha chinesa, e ela tá aí na cidade dela juntamente do pai e da mãe dela, e eles fazem alguns bolinhos, se eu não me engano alguns bolinhos lá, que foram apresentados lá naquele curta lá da Pixar, que todo mundo já viu, eu espero que sim, porque ele é um dos melhores curtas que a Pixar já fez, que é o Bao, e eles fazem esses bolinhos lá, eles têm uma tendinha onde eles vendem eles, e com o passar do tempo eles são muito felizes, eles vão fazendo lá os bolinhos deles e vendendo e cantando uma das melhores músicas do filme. Ele é um musical, vale salientar isso. E acaba que com o passar do tempo a mãe dela vai adoecendo, se eu não me engano eles não falam qual é a doença dela no filme, mas ela vai adoecendo e com o passar do tempo a gente vai ver que ela vai piorando e ela acaba falecendo. E essa cena ela é muito emocionante, ela é linda, a música complementa tudo e a animação tá simplesmente impecável, nota 10 pra animação aí de Over the Moon. Daí com o passar do tempo a Fei Fei ela vai aí se adaptando como é não ter mãe ao lado do pai dela, que perdeu a esposa dele, e ele acaba conhecendo outra mulher e essa mulher ela tem um filho da Fei Fei e ele esconde um pouco sobre essa mulher pra Fei Fei, que é a filha dele. Só que a Fei Fei ela acaba descobrindo e ela fica bem chateada e ela não quer de forma alguma que ele tenha algum relacionamento com outra mulher, até porque a mãe dela morreu, né, gente? E essa outra mulher, ela tem um filho, que eu não vou estar lembrando o nome dele agora, mas ele tem um sapinho muito fofo que fica ao lado dele como se fosse um Iago aí ao lado do Jafar. Só que ele não conversa, esse sapo aí desse menininho. E a Fei Fei, ela não gosta dele, ela não gosta da mulher, ela não quer de forma alguma que eles fiquem juntos. Daí com o passar dos dias, eles vão fazer uma reunião aí noturna, eles vão fazer um jantar e convidar alguns outros membros da família da Fei Fei. Se eu não me engano não tem nenhum membro da família dessa outra mulher e do filho, mas eles convidam eles para poder jantar e eles começam a conversar sobre uma lendária deusa que se chama Shang-Yi, se eu não me engano esse é o nome dela. Eu vi ele na versão dublada, mas faz alguns dias aí que eu vi ele, então eu não lembro como que se pronuncia o nome dela. Conta no início do filme com uma cena maravilhosa em 2D, que por mim poderia ter sido o filme inteiro em 2D, naquela animação lá do início do filme, contando mais sobre a história da deusa do que ser, hoje em dia, conta a história da Fei Fei, da família dela. Mas nos é apresentada essa deusa aí que ela namorava um general, alguma coisa assim, um soldado de guerra, e infelizmente um dia ele acabou falecendo e ela se aprofundou numa tristeza imensa. E agora ela vive lá na lua. Daí os membros lá da família da Fei Fei falam que essa deusa não existe. O pai dela e a mãe dela, quando ela era uma criança, eles contavam muito histórias sobre essa deusa, a Shang-Yi. E a Fei Fei, ela gostava muito dela, ela tinha uma relação muito boa com a história da deusa e ao lado da mãe dela e ao lado do pai dela.
Só que aí agora, com essa outra mulher, o pai dela meio que não quer acreditar mais nessa deusa, ele não quer demonstrar que ele acredita nela no meio desse jantar. E a Fei Fei, ela se sente revoltada, e é por isso que ela arma um plano de fazer um foguete e viajar pra Lua pra provar pro pai dela e pra família dela, principalmente pro pai dela, que essa deusa ela existe e que eles estão completamente enganados. Essa é mais ou menos a sinopse aí do filme. Daí quando a Fei Fei chega lá na Lua, daí tem uma das melhores músicas que se chama Rocket to the Moon. Eu não vou estar sabendo agora o nome dela na versão dublada, mas eu tenho as duas versões no meu celular, mas a versão que eu lembro é a Rocket to the Moon. E a trilha sonora desse filme, ela é impecável. Eu não sei quem ficou responsável pela trilha sonora do filme, mas as músicas são completamente incríveis, a animação tá impecável também. E depois, quando a Fei Fei chega lá na Lua, junto com o irmão postiço dela, que acabou indo sem querer, e ela chega lá e ela conhece a deusa de fato. Daí até aí o filme tava muito bom pra mim, eu tava gostando demais dele, eu tava apaixonado no filme. Aí quando eles encontram lá a deusa lá em cima, ela tá cantando e tá mostrando aí a silhueta dela de trás de uns panos, enquanto ela canta uma melodia maravilhosa. E aí que se revela a silhueta da deusa e ela solta o pano que tá por cima dela e nos é revelado que ela é uma pop star. É sério. E daí pra mim o filme desandou completamente. Eu não gostei de como o filme começou a caminhar, como ele foi o desenvolvimento dele lá na Lua. Eu achei que o filme tava bem sério no início, ele tava bem emocionante, bem interessante, eles já tinham construído um ritmo de história diferente. E quando eles chegaram lá na Lua, o ritmo do filme praticamente se esqueceu do roteiro, do início do filme, nos que é apresentado. E o filme ele começou a ficar bem bobo, eu não gostei nem um pouquinho do que virou, eu fiquei completamente decepcionado com o que aconteceu com a personagem da Fei Fei e com o andar da história, principalmente com o que fizeram com a deusa. E eu não tinha visto nenhum trailer, nenhum teaser antes de sair a animação, porque eu tava guardando todas as minhas expectativas pra quando eu fosse chegar pra ver a animação quando ela fosse lançada. Daí por isso que eu me decepcionei completamente lá no filme. Quando eu assisti pela primeira vez, eu não sabia nadinha do que ia acontecer, eu não sabia como que iria andar a história, até porque lá nos trailers mostra que a deusa é uma popstar lá na Lua, e é a troco de nada isso daí dela ser uma deusa, porque ela queria ser amada, já que ela perdeu o grande amor da vida dela. Ela tem alguns súditos lá na Lua, e ela quer porque quer que a Fei Fei traga algum presente pra ela, porque aí ela pode tirar uma selfie com a Fei Fei. Ela pode provar de uma vez por todas pro pai dela que ela existe, a deusa existe, e o pai dela tá completamente errado. Daí a Fei Fei, ela tem uma coelhinha, e no início do filme também fala que essa deusa aí, ela tinha um coelho ao lado dela. Daí no final do filme a coelha da Fei Fei fica junto do coelho aí da deusa, porque eles são coelhos e não teve tempo de desenvolver nada, nenhum dos coelhos conversam, não tem nenhuma conexão profunda. É só porque eles são coelhos mesmo e o Glen Keane pensou, eles são coelhos, então eles têm que ficar juntos. Eu realmente fiquei decepcionado com o andar da história. Depois a história meio que se perde, porque eles têm que ir atrás do presente da deusa, e quando eles voltam, o desfecho do filme ele é bem corrido, e no final do filme eles meio que tentam trazer um pouquinho da emoção e um pouquinho do sentimentalismo que tinha aí presente por parte da deusa no início do filme. Eles tentam trazer um pouquinho aí de sentimentalismo pro final, só que pra mim não colou muito. Eu vi que muita gente ficou bem emocionada com o filme, gostou muito dele e falou um monte, mas eu não gostei, pra falar a verdade, do que virou o filme. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu não sei se vocês vão discordar, mas isso foi o que eu achei, isso foi o que eu pensei que virou o filme com o andar da carruagem. Infelizmente não colou pra mim, eu fiquei bem decepcionado, porque o Glen Keane ele é responsável por algumas das animações, das melhores animações aí da Renascença. Ele animou vários personagens, ele foi supervisor de animação de vários deles, e ele entregou esse filme aí na Netflix. Ele é o diretor desse filme. Infelizmente parece que o filme ele propôs uma história diferente no início, ele desandou na metade dele, ficou bem bobinho, nem parecia que era o mesmo filme que nos havia sido apresentado no início, e no final eles tentaram resgatar um pouquinho daquela emoção e daquele sentimentalismo do início, só que pra mim não colou nem um pouco. Eu fiquei bem decepcionado com o que aconteceu. Infelizmente eu não superei o filme ainda, foi basicamente um Frozen 2 pra mim. Eu esperava flores e acabei recebendo tiros. Não, eu juro pra vocês que quando a Fei Fei chegou lá na Lua com o irmão postiço dela e a coelhinha dela, eu juro pra vocês que quando foi revelado a deusa lá, a silhueta dela, antes de mostrar o que ela era de verdade, eu fiquei
embasbacado, eu fiquei chocado com o que parecia ser o filme, parecia ser literalmente uma daquelas animações nos moldes da renascença da Disney, até porque o Glen Keane trabalhou em boa parte delas, e eles conseguiram trazer muita coisa boa para essa animação, apesar de a história ser muito mais importante do que uma trilha sonora, do que a animação. Porque se a história for realmente boa, nenhuma animação que seja de baixo orçamento, não que eu esteja dizendo que essa animação tem um baixo orçamento, ela pode ter até tido, mas a animação tá completamente impecável. Eu não consigo diferenciar uma animação que iriam pro cinema esse ano, mas o Covid atrapalhou, do que essa animação aqui, do A Caminho da Lua. As animações estão no mesmo nível de perfeição, elas estão muito boas, mas se a história tivesse sido melhor, teria completado tudo pra mim. E quando mostrou lá a deusa e o que ela realmente era, a minha cara mudou de completamente isso aqui pra isso daqui na mesma hora. Eu fiquei chocado com o que a deusa parecia ser. A música dela é muito boa. A Cidália Castro que fez a dublagem aqui no Brasil. Eu não assisti a versão legendada, mas eu sei que tem a Sandra Oh lá de Grey's Anatomy. Tem vários atores muito bons e cantores muito bons na versão original. Eu quero muito ver a versão original depois pra ver se eu gosto um pouquinho mais, mas eu duvido muito porque a história que foi realmente o grande problema pra mim. E quando mostrou que ela era uma cantora, uma diva popstar lá na Lua, eu fiquei chocado com o que virou a história, porque meio que desandou depois. Os súditos, o design deles eu não gostei muito, apesar de ser explicado depois porque o design deles é desse jeito, mas pra mim não justifica nada, porque eles poderiam ter feito um design muito melhor, porque eles são uma grande gelatina aí, um grande molde de gelatina brilhante. Fora algumas galinhas, alguns pássaros que aparecem depois aí que empobreceram muito a história pra mim. A história se perdeu muito pra mim no desenvolvimento dela até chegar no final, quando a deusa tá chateada, quando ela consegue encontrar mais uma vez o grande amor da vida dela, mas depois ele se parte. E a deusa ela acaba tendo uma relação de mãe e filha aí com a Fei Fei, porque ela fica decepcionada também, porque ela acha que não pode conseguir mais provar pro pai dela e ela não pode mais conseguir ter o amor do pai dela e da mãe dela também, que infelizmente morreu aí no início do filme. O filme ele tentou resgatar aquela emoção que ele teve no início, mas pra mim ele fracassou tristemente, e esse foi um ponto que me afetou muito no filme, que me fez não querer assistir ele tão cedo, e provavelmente eu não vá mesmo assistir tão cedo, assim como Frozen 2. Eu fico bem chateado que algumas dessas animações que prometem muito e entregam assim pela metade, sabe? Eu fiquei completamente decepcionado com Frozen, porque eles prometeram muito, e como a gente pôde ver lá no documentário de Frozen 2, do Making of, que foi pro Disney Plus, eles não sabiam muito bem como executar a história e quais elementos eles traziam para a história e quais eles deixavam de fora. E acabou que a história ficou bem perdida e muita gente aplaudiu ela como se a história fosse realmente boa. E não é uma questão de gostar, sabe? É uma questão de realmente a história não encaixou muito bem. E a questão aqui em A Caminho da Lua é uma questão semelhante, mas um pouco diferente também, porque o elemento dela foi a história ficar um pouco infantilizada demais para o que eles pretendiam e o que eles propuseram ser na premissa do filme e o que eles tentaram resgatar no final do filme. Essa foi a minha review sobre A Caminho da Lua, a animação aí com a direção do Glen Keane aí pra Netflix. Eu espero que a animação tenha um grande destaque, se ela for indicada para realmente alguma coisa no Oscar no ano que vem. Eu espero que eles abram espaço para mais novas animações aí, que não sejam só Disney e Pixar, né, gente? Até porque quem merecia ter ganhado o último Oscar, o Oscar desse ano, deveria ter sido Klaus, que foi uma animação impecável que a Netflix entregou pra gente. E eu recomendo muito ela pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, e ela tem um clima natalino muito gostoso, até porque a animação se chama Klaus, e aí já entrega tudo pra vocês o que a animação é. Eu gostei de alguns elementos de A Caminho da Lua, mas no geral eu fiquei bem decepcionado, e a animação pretendia ser muito mais do que ela realmente acabou sendo na história final do filme. Mas me conta aí embaixo o que vocês acharam da animação, vocês gostaram, o que vocês não gostaram, quais elementos vocês gostaram e quais que vocês não gostaram. Comentem aí embaixo que eu vou dar amém no seu comentário e a gente pode discutir um pouquinho mais sobre esse filme. Eu gostei muito da trilha sonora do filme, ela com certeza ganhou muitos pontos comigo por conta da animação e por conta da trilha sonora.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de, antes de sair aqui desse vídeo, deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação de vídeos novos. Não se esqueçam que aqui no canal tem vídeos novos todas as terças ao meio-dia e eu tenho o Instagram e Twitter, todos os links deles estão aqui embaixo na descrição também para vocês me acompanharem por lá. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Beijos e fui!